A gente continua nosso estudo da apostila do professor Eduardo Wagner, a apostila 8 do PIC. No encontro passado, a gente começou o capítulo 3, que corresponde a construções através de propriedades algébricas, né? Você quer resolver expressões algébricas com construções geométricas. Então, a gente começou a fazer esse tipo de problema. Então, a gente fez algumas construções, a quarta proporcional, quer dizer, dá o comprimento A, B, C e quer encontrar o X, né? A está para B, assim como C está para X. Então, dados A, B e C, como construir esse segmento X? E a gente usou Tales, teorema de Tales. Jardel usou semelhança de triângulos, né? Então, vocês depois podem, através do PDF, clicar no link aqui de Jardel e chegar lá na construção de Jardel. A terceira proporcional, que, claro, você está querendo encontrar um x que multiplicado por a dê igual a b ao quadrado. Ou a está para b, assim como b está para x. Você pode usar o mesmo processo que a gente usou anteriormente, né? Só é trocar o c, né? Eu nem me lembro o que é A, B e C aqui, porque eu não botei as cores aqui do segmento. Foi uma tolice muito grande. Eu sei que aqui é o X, né? Aqui devia estar em vermelho. Foi realmente uma besteira minha. Mas eu imagino que aqui seja o A, aqui é B, aqui é C e aqui é X. Então, aqui é o A, B, C, X. Então, eu posso botar assim A, B, e aqui no lugar de C eu boto B de novo. Então, se eu boto B e B aqui, isso aqui vai resolver esse problema. Porque esse problema pode ser visto como um caso particular do problema anterior. Ou, outra maneira de ver é que A vezes X igual a B ao quadrado, a gente, num triângulo retângulo em H aqui, quando você bota a altura, a projeção do cateto sobre a hipotenusa, então, se isso aqui for B, o cateto, A, a hipotenusa, e esse pedacinho M, então a gente sabe pelas relações métricas do triângulo retângulo que B ao quadrado igual a A vezes M. Então AX, onde X é esse pedacinho, é igual a B ao quadrado. Então, uma maneira de construir que a gente fez foi pegar botar o segmento A, traçar uma circunferência com um diâmetro A, de modo que qualquer ponto aqui em cima dessa circunferência vai fazer com que o ponto aqui em cima forme um triângulo retângulo, com A. Né? E aí, em cima dessa circunferência, você marca o tamanho do segmento B. Então, daqui para cá é B. Então, você fica com um triângulo retângulo que tem hipotenusa A, cateto B, e aí você projeta o vértice do triângulo aqui em cima, e esse segmento vai medir exatamente o X, né, que seria o M, né, da formulazinha que a gente aprende. Beleza? Bom, então, essa foi outra construção, mas eu podia ter usado a construção anterior para resolver esse problema. Esse aqui eu nem fiz, mas isso aqui é só fazer duas retas perpendiculares. Você bota o tamanho B, bota o tamanho C e fecha o triângulo retângulo. E a hipotenusa vai ser justamente o raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Então isso aí não teve nem graça, mas bom, eu devia ter construído e botado aí. Passou batido. Nesse caso aí, eu posso usar aquela mesma figurinha do problema anterior, né? A mesma figurinha do problema anterior, onde você tem A hipotenusa, B, o cateto. O outro cateto vai ser exatamente essa expressão, que isso aqui é Pitágoras, né? A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a C ao quadrado, onde C ao quadrado é o outro cateto. Então, a raiz quadrada vai ser esse comprimento. Beleza? Pronto. Então, isso aqui eu usei a figura do problema anterior para obter esse negócio.
Jardel deu uma sugestão para fazer esse problema. Deu uma sugestão para resolver esse problema de maneira muito mais, bom, não mais prática, mas eu achei muito bonito. Ver isso aqui, como equivalente, deixa eu tirar assim, como equivalente a y ao quadrado é igual a mais b, a menos b. E lembrar que quando você tem um quadrado de um número igual ao produto de outros dois, isso também é uma relação no triângulo retângulo. Também é uma relação no triângulo retângulo. Então, a gente tem que h ao quadrado, essa h no triângulo retângulo em relação à hipotenusa, h ao quadrado, é igual ao produto das projeções dos catetos. Então, n e m. Então, h ao quadrado é igual a nm, ou mn, não importa o que for a ordem do produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu coloquei aqui um diâmetro que é a soma de a mais b com a menos b, que vai dar 2a. Para construir o triângulo retângulo, eu coloquei o arco capaz de 90, que é uma circunferência, né? Um centro nesse coisa de tamanho 2A. E aí eu preciso marcar nesse diâmetro 2A um pedaço que é A mais B e o outro pedaço que é A menos B. Então, o que é que eu fiz? O centro, do centro até a borda é A. É A para um lado, A para o outro. O centro da circunferência é A. Aí eu tracei uma circunferência de tamanho de raio B. Porque vai ficar A mais B e daqui para lá vai ser A tirando B. Então, esse pontinho aqui, ele vai dividir exatamente o segmento 2A numa partezinha que é A menos B e numa partezinha que é A mais B. Então, esse pontinho é exatamente o pontinho que divide a hipotenusa em duas projeções de tamanho A mais B, A menos B. Aí eu traço uma reta perpendicular a essa hipotenusa. Onde tocar o arco capaz é exatamente o triângulo retângulo que tem essa propriedade de y ao quadrado igual ao produto de A vezes B vezes A menos B. Ou seja, esse tamanho y é o que eu estou procurando. Veja que eu aproveitei nessa mesma figura e fiz a construção anterior, né? A ao quadrado menos B ao quadrado. Né? A ao quadrado, A é essa hipotenusa, nesse triângulo, nessa circunferência aqui, né? Menorzinha. Arco capaz de 90 de novo aqui. A, B aqui. E aí, esse pedacinho, isso aqui é a hipotenusa, B cateto, o outro cateto seria raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, esse segmento aqui é Y, esse segmento aqui é Y, duas maneiras de construir o Y, né? Duas maneiras bonitas, né? Bom, essa maneira aqui é mais bonita, mas a outra é mais eficiente. Então, tá aí resolvido o problema. E aí eu mostrei um modo de caracterizar a média aritmética e a média geométrica também no triângulo retângulo, que a hipotenusa mede A mais B, Então, deste pontinho para cá é B, deste pontinho para cá é A, e isso aqui seria a média geométrica entre A e B. A média aritmética entre A e B é você soma os dois e divide por 2. Então, a média aritmétrica é exatamente o raio dessa circunferência. Então, o raio da circunferência é a média aritmétrica. E a altura desse triângulo retângulo em relação às projeções dos catetos A e B, essa altura é a média geométrica, né, que é raiz quadrada de A vezes B. E a gente consegue visualizar aqui que a média aritmética sempre vai ser maior ou igual do que a média geométrica. E a igualdade só vai ocorrer, então esse segmento aqui só vai ficar igual ao raio, quando o A e o B forem iguais, ou seja, quando esse pontinho da projeção estiver exatamente no centro da circunferência. Então você descobre que a média aritmética é igual à média geométrica e a igualdade só ocorre quando A igual a B. Isso aí é uma demonstração
da desigualdade das médias, uma demonstração geométrica da desigualdade das médias. A gente vai começar assunto novo hoje, mostrando a desigualdade das médias, no caso geral, geometricamente. Caiu a ficha, assim, na hora que eu estava preparando, caiu a ficha. Eu disse, rapaz, eu podia fazer. Aí fiz a figurinha e tentei lembrar qual era não só a média aritmética geométrica, mas a média quadrática e a média harmônica. As 4 principais médias, a desigualdade delas numa figurinha. E o danado é que eu só descobri isso depois de já ter feito o trabalho de conclusão do Profimático. Caiu na minha mão essa desigualdade geométrica com as 4. Com 2 termos, né, claro. Mas as 4. Num desenho só, as 4. Isso é coisa fantástica. Ficou faltando falar sobre isso, mas não sei se eu estou afim de falar sobre isso. Tem lá na apostila. Mas é uma construção muito interessante, porque você começa com um triângulo retângulo isósceles, com cateto A e A, e aí a hipotenusa fica A raiz de 2, a diagonal do quadrado, lado A, A raiz de 2. Aí você pega e bota o outro cateto, transforma o que era hipotenusa em um cateto, e bota outro cateto medindo A. Então aqui fica A raiz de 2 e A. E aí, quando você faz Pitágoras, você descobre que esse cateto aqui é A raiz de 3. E aí você pega esse A raiz de 3, faz outro cateto aqui, A, e descobre que isso aqui é A raiz de 4. Bom, A raiz de 4 é a mesma coisa que 2A. Né? Então, A raiz de 4. Aí, A raiz de 4 você faz outro cateto medindo A, aí fica, essa hipotenusa fica A raiz de 5. E aí você vai infinitamente. Certo? Então você pode fazer construções do tipo A raiz de N, onde N é um número qualquer, usando essa ideia. Claro que você pega atalhos, né, como lá na apostila ele faz A raiz de 21, se eu não me engano. A raiz de 21 ele faz uma construção pegando, sei lá, 3A e 2A, se eu não me engano. 3A e 2A. Aí 3 fica 9, 2 fica 4, 9 dá 13. É isso? Ou é mais? Bom, sei lá. Depois a gente pega algum problema e faz, usando essa ideia. E aí ficou para a aula de hoje, que eu já tinha pensado, colocar um quadrado aqui dentro. Como é que eu construo um quadrado aqui dentro? Um dos lados do quadrado sobre o lado BC e um vértice do quadrado no lado AB e um vértice do quadrado no lado AC. Então, como é que eu faço isso usando régua e compasso? Eu faço isso daqui a pouco, porque eu quero começar com isso daqui. A desigualdade das médias com uma figurinha. Vou botar ele vermelho e vou botar ele menorzinho. Tá bom. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu... Para fazer o desenho, é melhor exagerar um pouquinho aqui, fazer com que A e B sejam diferentes, bem diferentes, e depois eu posso brincar do jeito que eu quiser com A e B. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma circunferência, um compasso de tamanho A, compasso de tamanho B. Certo? Aqui, roxinho. E aqui, laranjinha. Certo? Eu vou até renomear esse ponto E para A. Esse ponto F para B. Eu não vou precisar mais daqueles segmentos, não. Vou olhar aqui mais de perto. Certo? Vamos desenhar a circunferência que tem diâmetro AB. Você pode até diminuir o tamanho desse ponto aqui. Eu acho que também não vou precisar dos nomes, mas deixa ele aí por enquanto.
de centro C, passando por B e por A. Circunferência vermelhinha. Então, a distância de P até A é aquele Azinho. A distância de P até B é o Bzinho. Esse comprimento aqui de raio é o Bzinho, esse comprimento de raio da roxa é Azinho. E a distância de P até C, você pode pegar, fazer as continhas na mão, e descobre que a distância de P até C vai ser Azinho mais Bzinho sobre 2. Isso. É fácil ver que a distância de P até C vai ser exatamente, como eu disse, a média aritmética entre A e B. Certo? Então, de P até C é a média aritmética. Se eu pegar a reta, reta tangente, selecione um ponto e quem você quer que seja tangente. Pronto. Uma das retas tangentes eu apago, porque eu não quero, e fico só com uma delas. Eu vou pegar o ponto de tangência. Pronto. Esse pontinho F, deixa eu ver se eu mudo o nome dele. Isso aí é o que, meu Deus? G. Vou chamar ele de G. Certo. G. Vou botar ali uma... Pronto. Então, esse pontinho G, dá para vocês fazerem as contas também e descobrir que a distância de P até G vai ser raiz quadrada e A ao quadrado mais A ao quadrado vezes B ao quadrado. Então, a distância de P até G vai ser a média geométrica entre A, que é a distância de P para A, e B, que é de P para B. Certo? Então, dá para fazer as continhas e descobrir que essa distância de P até G é a média geométrica. A distância de P até C é a média aritmética. Veja, como isso aqui forma um triângulo retângulo, né? Isso aqui forma um triângulo retângulo aqui. Forma um triângulo retângulo aqui. A hipotenusa, que é a média aritmética, vai ser maior do que o cateto, que é a média geométrica, o PG. Certo? Eu vou, momentaneamente, apagar o raio aqui. Certo? Bom, o outro segmento que eu vou obter é o seguinte: vou pegar a reta perpendicular, passando perpendicular à reta verdinha, passando por C, e vou pegar uma reta perpendicular verdinha, passando por G. Essas duas aí, eu já vou dar um grau nelas e botar elas... Pronto. Bom, eu vou pegar esse pontinho aqui em cima, que é a interseção da reta tangente. Não, desculpa. Desculpa, não, tô falando besteira. Eu vou pegar o pontinho que está na perpendicular à reta verde, passando pelo centro da circunferência, a interseção dele com a circunferência vermelha. Então, vou chegar aqui, da circunferência, com essa reta. Vai ter dois pontos, né? Vai ter um lá embaixo. Lá de baixo eu posso apagar, não quero ele aqui. E esse ponto H eu vou mudar o nome dele para Q. O segmento que sai de Q e vai até P, esse segmento, eu vou botar ele de verdinho, cheguei, e tirar o nome dele, certo? Esse segmento
que vai de P até Q, vai medir a média quadrática. A média quadrática é aquela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado sobre 2. Média quadrática. Então, a média quadrática é a hipotenusa de um triângulo retângulo, cujo um dos catetos é a média aritmética, que é esse PC. Então, a média quadrática é maior ou igual do que a média aritmética. A média aritmética vai ser maior ou igual do que a média geométrica, porque a média aritmética é uma hipotenusa num triângulo retângulo cujo cateto é o GP. Eu posso botar esse segmento que sai de G e vai até P e botar ele marronzinho. Não. Esse marronzinho aqui, botar marronzinho e tirar a letra. Então, a média quadrática é maior do que a média aritmética, que seria PC, e PC, que é a média aritmética, é maior do que a média geométrica. Para terminar, está faltando a média harmônica, que de todo, média harmônica de dois termos é 2 vezes A vezes B sobre A mais B. A média harmônica vai ser exatamente essa. Eita, botou H. Já em homenagem à harmônica, tá vendo? Nem se eu quisesse era tão bom. Então, a média harmônica é a distância de P até H, onde H é considerando P, PG, PGH, esse triângulo retângulo, PH é um cateto, né, desse triângulo retângulo PGH. Ou é a altura do triângulo PCG, triângulo retângulo PCG, a altura em relação ao vértice de 90 graus, o G. De todo jeito, esse pH aqui, vamos lá botar que é o pH daqui para cá. Botar azul. Esse pH é a média harmônica. Certo? Então a gente tem todas as desigualdades aí. O PQ, esse é comprimento, é a média quadrática. PC é a média aritmética. PG, a média geométrica. E PH, a média harmônica. E a gente pode colocar isso lá, mas provando que isso é verdade. Deixa eu... Posso puxar esse ponto aqui mais para perto. Fica mais perto do A. A igualdade delas só ocorre quando A e B tiverem o mesmo tamanho. Então, quando A e B tiverem o mesmo tamanho, veja que elas vão se aproximando, veja o ponto H, o ponto G, o ponto Q e o ponto C, eles vão se aproximando. Vão se aproximando e colapso num ponto só quando os comprimentos são iguais. A igual a B, os 4 pontos coincidem. Certo? Se forem diferentes, eles vão ficando diferentes. Legal, né? É uma visualização arretada. É uma visualização geométrica das 4 médias ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Desigualdade das médias, está aqui o nome do arquivo. Pronto. Então, a gente teria que provar, né, que C, as coordenadas de C realmente, de P até C, realmente é A mais B sobre 2. Na figura anterior, lá do outro lado, né, porque está aqui, eu vou deixar aqui só para me ajudar. Depois eu posso tirar essa figura, ou posso deixar. Depois eu decido se tiro ou deixo. Mas nessa figura, a gente tem que, de PA é igual a PB é igual a B. AB
AB é igual a A menos B. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser o A menos B. E a distância de C para B é metade de A menos B. Então, desconta aqui. Logo, logo, se PA igual a A, PB igual a B, então logo AB igual a A menos B, e CB é a distância do centro da circunferência até o B aqui, CB igual a A menos B sobre 2. A menos B sobre 2. Portanto, a distância de C até P, que é a média aritmética, quer dizer, eu estou dizendo que é a média aritmética, vai ser PB mais BC. Eu botei CB, né? Eu vou botar BC. Então, PB mais BC. Só que PB é B. E BC é A menos B sobre 2. A menos B sobre 2. Então, fazendo as continhas aqui, portanto, CP vai ser, faz as continhas aqui, vai ficar 2B menos B, fica B, fica A mais B sobre 2, fica a média aritmética, como eu tinha dito. Chega na conclusão que eu tinha afirmado. Beleza? Bom. Agora vamos fazer PG. PG é CPG forma um triângulo retângulo. CPG forma um triângulo retângulo. Então, como CPG é retângulo, temos a hipotenusa do caso vai ser CP. Então, vai ser CP ao quadrado igual a CG ao quadrado. Veja, CG é o raio da circunferência, que é o raio da circunferência aqui, é A menos B sobre 2. Então, esse BC aqui, BC é o raio da circunferência, isso aqui, eu até vou botar em vermelho aqui. Isso aqui é o raio da circunferênciazinha vermelha que está aqui com o diâmetro AB. Então, CG é a mesma coisa, CG tem a mesma medida de CB. Então, CG ao quadrado mais PG ao quadrado. Certo? Como CG é igual a BC, teremos
ter CP ao quadrado, que é a média aritmética, ao quadrado. A, vou fazer assim. A mais B ao quadrado igual a CG ao quadrado, que vai ser esse aqui igualzinho, só trocando o mais B por menos B. Mais EG ao quadrado. Beleza? Aí você leva o quadrado dos dois lados, blá, blá, e do lado de cá ficar ao quadrado, aqui também fica ao quadrado. Corta. Fica B ao quadrado, corta. E aqui fica 2AB, e aqui fica menos 2AB, que quando passar para o outro lado vai ficar mais 2AB. Mais 2AB com mais 2AB fica 4AB. Só que embaixo tem 4 também, então fica AB. Então isso aqui vai ficar PG ao quadrado, vai ser igual a AB. E aí a gente chega à conclusão que PG vai ser igual a raiz quadrada de AB. Ou seja, vai ser a média geométrica. Muito legal isso. Muito legal. Certo. Essa parte é o quê? Marrom. Deixa eu botar marrom aqui. Marrom. Agora vamos para o PQ. PQ. Novamente, também temos o triângulo CQP, lembro do CPG, então CPQ. CPQ, retângulo. Também temos CPQ, retângulo, em, vou botar aqui, em retângulo, CPG é retângulo em G. E CPQ é retângulo em C. Logo, é o Pitágoras aí. Deixa eu copiar Pitágoras aqui. E aí eu mudo o negócio. A hipotenusa, no caso, vai ser PQ. PQ. CQ também é raio. CQ também é raio. Certo? E PG, na casa PQ, não, PQ já foi, é PC. PC. Então fica PQ, hipotenusa, igual a PQ, raio, que é um cateto, e o outro cateto é a distância de PTC. Certo? E aí, substituindo os valores, como? Deixa eu botar isso aqui no professor, botar isso aqui mais para o lado de cá, para ficar vendo essa figura. Depois eu me livro da figura. Deixa eu botar isso aqui. Como CQ é raio, como CQ é igual a BC,
teremos isso. Aí eu aplico Pitágoras aí vai ficar. Bom, PQ. PQ é o que eu quero. Então vai ficar PQ ao quadrado. PQ é igual a PC. Bom, são esses dois caras daqui. Esses dois caras daqui. Tirando o igual e botando mais. E aí, quando eu levo o quadrado aqui, e elevo o quadrado aqui, vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado, 2AB ao quadrado, menos 2AB, B ao quadrado. O menos 2AB com mais 2AB, corta. Embaixo fica 4. E tudinho fica 4. Mas aqui em cima fica 2AB e fica 2 ao quadrado e 2B ao quadrado. O 2 corta com um dos dois do 4 de baixo. Então, isso aqui tudinho vai ficar assim. Sobre 2. Era sobre 4, mas um dos dois de baixo corta com o 2A ao quadrado e 2B ao quadrado. Então, sobra só A ao quadrado mais B ao quadrado. Se vocês estiverem duvidando do que eu estou dizendo, vocês podem fazer as contas, certo? Eu realmente recomendo que vocês façam. Vocês já deveriam estar me fazendo as contas em paralelo. Então, vai ficar PQ igual... Aí eu tiro a raiz quadrada. E eu boto a raiz quadrada disso aqui. Isso é o que a gente chama de média quadrática. Uma das aplicações de média quadrática é o desvio padrão, que a gente aprende naquelas aulas mágicas de estatística. E está faltando agora só o quê? A média harmônica. Então, para a média harmônica, que é o pH, eu posso fazer aquelas relações métricas no triângulo retângulo, né? Então, eu tenho assim que como é? A hipotenusa A vezes a projeção do cateto PG é igual a PG ao quadrado. Bom, eu posso fazer assim. Então, eu vou deixar isso aqui ainda, mas eu vou ter que dar uma puxadinha para isso aqui para cima, para poder ter espaço para essa última parte. Então, a última parte, né, podemos calcular pH através da relação métrica no triângulo retângulo PHG. PHG relação métrica que diz o seguinte, a relação métrica diz que PC vezes PH, que é o que eu quero, é igual, assim, ou seja, PC vezes PH igual a PG ao quadrado. E aí acabou-se praticamente, porque PG ao quadrado, PG é raiz quadrada de AB. Então, PG ao quadrado fica AB. E PC é a média aritmética, é A mais B sobre 2. O sobre 2 vai para lá, vai ficar 2AB, e o A mais B passa para baixo dividindo. Então, eu vou botar aqui, portanto,
a gente vai ter que pH vai ser imediatamente, sem nem estresse nenhum, vai ser isso. Né? Que é a média harmônica entre dois termos. Azul. Isso aqui é verde. E pronto, o outro é marrom e o outro aqui deveria ser vermelho, mas eu não pintei porque ia ficar por cima do pH. Mas essa é a média aritmética. O CP é a média aritmética. Eu podia botar assim. Posso botar vermelho. Certo? Exceto por CP, que devia ser PA, né? Que A de aritmética, G de geométrica, Q de quadrática e H de harmônica, tirando o fato que aqui eu botei CP, mas foi importante deixar o CP é o centro da circunferência. E o A, a extremidade PA, tem medida A, né? Bom, então vamos tirar essa figurinha daqui e deixar a figurinha só no quadro anterior. Então tá aí a demonstração usando a figurinha da página anterior. Pronto. Então esse é um resultado fantástico. Você pode visualizar essas médias, né? A comparação entre essas médias. Né? Para a aplicação dessa desigualdade das médias, está lá no texto lá que vocês podem baixar. Tanto o completo da conclusão do Prof. Mate, ou o artigo que é uma versão mais enxuta, quase a mesma coisa, mas é mais cortadinha do texto completo. Porque o texto completo tem não sei quantas demonstrações da desigualdade geral, o caso geral da desigualdade das médias. O caso geral, na verdade, o caso geral desse pedaço daqui, né, que é a parte difícil. A demonstração da média aritmética, média geométrica, o caso geral é difícil. Então, tem várias demonstrações desse caso geral, que a média aritmética de N termos sempre vai ser maior ou igual do que a média geométrica desses N termos, só dando igual quando todos os termos são iguais. A demonstração da média quadrática é imediata e da média geométrica para a média harmônica também é imediata. Quer dizer, é relativamente fácil. Essa desigualdade daqui é que é o bicho. Essa que é o complicado, essa daqui. Certo? E aí, no caso de dois termos, não é complicado. Também tem zilhões de demonstrações. Lá como a maioria das provas, todas as provas são por indução, já que é em N, né, são N termos, são demonstração por indução. O primeiro caso, que é a demonstração para dois termos, primeiro caso, eu procurei fazer em cada uma das 9, 8 demonstrações, não me lembro mais, eu procurei colocar demonstrações diferentes para o caso de dois termos. Então, você começa a indução mostrando algo de novo, e não sempre demonstrando começando a indução igual. Então, para fazer diferença, eu procurei botar cada demonstração inicial do caso de dois termos diferente. Então, tem lá uma porrada de demonstrações do caso geral da desigualdade das médias aritmética e geométrica, certo? Mas eu não tinha visto esse resultado antes. Então, foi uma pena, porque eu acho esse resultado belíssimo. Ainda sobre isso de desigualdade das médias, uma maneira de ver, e aí a gente teria que provar também. Então, eu vou mostrar que essa daqui é maior do que esse aqui. Certo? Então, uma outra figurinha para isso. Para provar isso aqui. Certo?
Primeiro seria bom a gente entender o que danado é a média harmônica, né? Era bom entender isso aqui, só um adendo aqui. Deixa eu fechar isso aqui. A ideia das médias, você pode pensar a ideia das médias como sendo um número que substitui uma série de outros números com relação a alguma operação. Então, a média harmônica, ela é um determinado número, que eu posso chamar de H, que ela vai substituir uma série de outros números, x1, x2, x3, né, A, B, C. Então, ela substitui uma série de outros números em relação à soma dos inversos. Então, em relação a A e B, por exemplo, A e B, eu quero um número H, que 1 sobre H, 1 sobre H, somado com 1 sobre H, B igual à soma de 1 sobre A com 1 sobre B. Então, qual é o númerozinho H? E a soma do inverso dele com ele próprio dá igual à soma dos inversos de 1 sobre A e 1 sobre B. Então, esse H seria a média harmônica entre A e B. Então, fazendo as contas aqui, né? Fica 2 sobre H. Vai ser igual a, tira o mínimo, aí vai ficar AB. E aqui em cima fica A mais B. Você inverte as duas frações e passa o 2 para cá multiplicando. Então, você vai ficar aqui H, vai ser igual a A mais B aqui embaixo, porque eu inverti a fração, e aqui 2AB. Então, essa é a simplificação da média harmônica de dois termos. Certo? A média harmônica dá a impressão que não serve para nada, né? Mas também tem um textinho lá na sala Moodle só sobre média harmônica que eu escrevi para a RPM. E aí você vê a caracterização dela e a utilização dela para várias aplicações do dia a dia mesmo. Então, problemas que envolvem média de velocidades com deslocamentos iguais. Né? Então, onde você tem velocidades de qualquer coisa, onde nessa velocidade, houve deslocamentos iguais no processo. O deslocamento pode ser produção do que está sendo medido a velocidade. Certo? Então, toda vez que tiver um fenômeno com essa caracterização, quando você for calcular a média vai ter que ser a média harmônica e não a média aritmética que a gente tenta aplicar para tudo na vida. Né? Bom, então, vou botar isso aqui pequenininho aqui em cima. Bom, então, o que é que eu quero agora? Ah, sim, uma figurinha representando isso aí. Uma outra figurinha representando isso aí. Vamos lá ver aqui. E vou botar dois segmentos aqui perpendiculares ao eixo do X com esses tamanhos, de A e B. Certo? Pronto. E aí eu vou pegar um segmento com esse tamanho saindo de E aqui na perpendicular. Mesma coisa, o comprimento B, aqui. Beleza? Então, faço aqui a interseção. Se eu pegar o ponto médio entre E e F e traçar uma perpendicular
até bater na reta que une esse ponto H e J, que são justamente as extremidades do segmento tamanho A e B. Então, esse aqui mede A, esse aqui mede B, e esse segmento que vai estar aqui exatamente saindo do meio, ele vai medir a média aritmética, certo? Até aí não tem problema nenhum. Isso aí, eu acho que ninguém acha que não seja verdade. Então, esse comprimentozinho daqui, de L até K, vai ser esse comprimentozinho, de L até K, vai ser a média aritmética entre A e B. Até aí, nenhum problema, certo? Agora, se ao invés de eu pegar o ponto médio entre F e E, eu pegar o seguinte, eu pegar uma reta ligando H até o simétrico de J em relação ao eixo do X aqui, ó, e eu pegar aqui para baixo. Onde tocar aqui, eu subo uma perpendicular. E esse segmentozinho que vai de M até aqui vai medir a média harmônica. Então, esse N, MN, isso vai medir a média harmônica entre A e B. Me provar que MN... Bom, tem que provar também que KL é a média aritmética e MN é a média harmônica. Pronto, tá bom. Eu ia diminuir o tamanho dos pontos, mas tá bom. Vamos dar aí 5 minutinhos para eu tentar fazer. Eu acho que eu vou dar ideia, porque depois perde a graça, depois da ideia. Mas dá ideia. Vê. Você pega uma reta perpendicular a essa, passando aqui por isso. Isso aqui vai formar um triângulo aqui, ó. Retângulo. Certo? Aí veja, esse segmento MH, tanto o MH como o MA, uma parte dele é o tamanho de B. Daqui para baixo aqui é B, ó. Daqui para baixo é B, daqui para baixo é B. Então, para calcular o MA e para calcular o MB, eu só preciso calcular esse pedacinho aqui em cima. Então, esse pedacinho daqui, a gente vai fazer assim, ó, esse pedacinho está para este pedacinho aqui, assim como este pedação daqui, ó, que é A menos B, isso aqui é A menos B, daqui para cá, está para esse pedação daqui. Só que eu posso ver isso de uma maneira muito interessante, porque eu fiz assim, ó, esse pedacinho está para esse segmento, esse pedacinho aqui, na horizontal, assim como esse pedação que é A menos B, está para esse segmentão daqui. Só que esse pedacinho daqui está para B. A gente tem que ver que isso é verdade, né? Porque esse pedacinho aqui é igual a esse pedaço daqui para cá, ó, daqui para cá. Então, isso aqui está para B. Assim como esse pedaço daqui está para A mais B. Aí, para fazer isso, eu fiz o seguinte, para a gente visualizar isso de maneira melhor. Eu peguei aqui uma aqui e olhei para vocês perceberem que veja, esse pedaço daqui para baixo é B também, esse pedaço daqui para cá é B também, ó. Daqui para cá é B, daqui para cá é B. Deixa eu marcar aqui. Segmento, esse pedacinho aqui, daqui até aqui, isso, ai cara, isso é marrom, isso é B.
Certo? Eita, não é marrom não. Laranja, pronto. Esse segmentozinho aqui é B, porque é daqui para cá, que é o raio dessa circunferência. Okay. Aqui também é B. Deixa eu botar outro aqui. Esse aqui também é B, daqui para cá. Então, ó, esse segmento grandão, que é esse segmento grandão, está para A mais B, assim como esse segmentozinho pequenininho, que é igual a esse segmentozinho pequenininho, está para B. Só que essa proporção, esse grandão está para AB, assim como esse pequenininho está para B, é a mesma proporção que é esse excesso do MH que eu quero saber, está para esse pedacinho daqui que é A menos B. A, que é essa coisa roxa toda, menos esse pedacinho daqui, porque aqui é B. A menos B. Então, eu posso dizer que esse pedacinho está para A menos B, assim como B está para A mais B. Então, eu posso escrever isso e, simplificando, chega na hora que o MH, que vai ser B mais esse pedacinho, vai dar exatamente a média harmônica. Certo? Não sei se essa é a melhor maneira de fazer. Realmente, eu não sei se essa é a melhor maneira de fazer. Só que resolve. Resolve. Certo? Talvez tenha uma maneira mais eficiente de fazer, mas no momento eu não estou vendo. Eu tenho uma sensação de que eu já fiz isso de maneira melhor, mas no momento eu não estou vendo. Bom, a média aritmética pode ser feita da mesma maneira, só que aí a proporção fica mais fácil, né? Porque isso aqui é metade da distância, então esse pedaço aqui é metade, esse pedacinho daqui é metade desse comprimento daqui, né? Esse pedaço é A menos B, então isso aqui é metade de A menos B. Então você vai fazer A menos B sobre 2 mais B. Aí você chega na média aritmética que imediatamente não tem graça. Certo? Os outros, veja bem. Polígono regular não. Polígono. Se você olhar para esse trapézio, aqui, essa média aritmética é o chamado base média do trapézio, que é a média aritmética das bases. A média harmônica, eu já disse como a gente pode achar, né? Pega, inverte essa base menor aqui, traça uma reta aqui, onde cortar você passa para cá, e esse ponto daqui, é o ponto, é aquele ponto que minimiza a distância percorrida caso você saia dessa extremidade do polígono, venha em linha reta até tocar nesse outro lado do trapézio e linha reta até essa extremidade aqui. Essa distância percorrida seria a menor distância percorrida para fazer essa trajetória, saindo desse vértice, indo até esse lado e indo até esse vértice aqui. É a menor distância percorrida. É aquela distância percorrida pela luz, né? Se você soltar um raio luminoso, aqui for um espelho, ele bate aqui e vem para cá. Bom, então, esse comprimento aqui é a média harmônica. Existem mais dois tracinhos saindo de um ponto aqui, indo até esse lado oblíquo do trapézio, que vão medir a média quadrática e a média geométrica. A média geométrica vai ser se eu pegar um segmento aqui, dividindo esse trapéziozão em dois trapézios, de modo que esses dois trapézios sejam semelhantes. De modo que se esses dois trapézios forem semelhantes, o segmento vai ser a média geométrica. E se você cortar ele também numa base paralela às outras bases, de modo que a área dos dois trapézios que você vai conseguir ficar igual, você tem a média quadrática. Então, tem esses dois segmentos.
resolvido aqui, ó, eu procurei colocar esse triângulozinho aqui, ele é semelhante a esse aqui. Então, você vai assim, ó, delta está para esse pedacinho, assim como A menos B está para esse pedacinho. Só que neste outro triângulo daqui, você tem que B está para esse pedacinho, que é o mesmo que está aqui em cima, assim como A mais B está para esse pedacinho, que é o mesmo que esse daqui. Então, você pode ter delta está para B, como está aqui, assim como A menos B, que é esse aqui de cima, ó, A menos B, está para A mais B, que é esse pedacinho, certo? Então, eu botei aqui, resumidamente, tudo aqui, para ficar tudo meio que autocontido. E aqui tem o da média harmônica, que esse comprimento daqui seria a média harmônica, né? B mais delta, média harmônica. E a média aritmética aqui, a gente vê claramente que a média aritmética é maior do que a média harmônica, e isso só vai mudar quando o comprimento de B for igual ao comprimento de A. Quando B for igual a esse pontinho que está aqui, ele vai coincidir com o ponto médio, e aí a média harmônica fica igual à média aritmética. Certo? Então, é outra maneira de visualizar, o que está ocorrendo aí. Certo? Para terminar, a gente pode fazer o problema do quadrado, colocar um quadrado aí dentro, né? Então, vamos chamar logo o nosso, abrir um outro GeoGebra aqui, bota um triângulo qualquer, e a gente faz o problema do quadrado. Eu vou botar só para ajudar a gente a pensar, certo? Então, vamos dar uma ajustada aqui, como um aluno iniciante de GeoGebra faria. Olha lá, mais para cá. Pronto, consegui. Então, eu botei um quadrado aí dentro. Pronto, que beleza, certo? Só que eu tenho a medida dos lados do triângulo, e eu quero descobrir quanto mede esse x aqui, que é o mesmo que esse x aqui, ou vamos chamar de L, né? O lado do quadrado, L. Aí veja, se eu souber quem é L, o lado do quadrado, eu traço uma reta paralela a uma distância de L, de A. Aqui, ó. E onde ela corta aqui em cima, você vai ter os dois pontos, os dois vértices do quadrado aqui. Aí você traça perpendiculares e acabou, você tem o quadrado, acabou-se. Certo? Meu problema é descobrir qual é essa distância daqui para cá, quer dizer, o lado do quadrado. E aí eu posso usar a semelhança de triângulos aqui, né? Eu posso dizer assim que esse triângulo pequenininho, AGF, ele é semelhante a esse triângulo ABC. E aí eu posso fazer assim, que a altura desse triângulo pequenininho, que vai ser a altura do grandão, menos L, que é o lado do quadrado. Então, a altura do grandão menos L. Está para o lado, L. Assim como a altura, que a gente calcula aí, está para esse lado aqui. Então, vamos escrever isso aqui, né? Portanto, eu quero descobrir quem é L, certo? Eu quero descobrir quem é L. Então, eu passo o L para cá, passo o A para cá, e a gente vai ter assim, né, que HL vai ser igual a H menos AL. Eu quero L, o lado. Passo o AL para o outro lado, depois passo o A e o H para baixo, dividindo. Então, eu posso fazer assim.
vai ficar L, vai ser igual L vai ser igual a H sobre A mais H. Manipulações algébricas básicas. Aí veja, eu tenho que calcular esse L dessa maneira. Mas isso aí é uma construção geométrica que, na verdade, talvez seja mais prática de ser feita se eu passar o A ou o H aqui para baixo, né? Então, se eu tivesse deixado isso é a mesma coisa, deixa eu botar assim. Isso é a mesma coisa que escrever assim. Eu faço assim. Desculpa. L está para A, assim como H está para. Então eu pego esse Azinho que está aqui em cima e passo aqui para baixo do L. Certo? E aí eu posso usar teorema de Tales para descobrir o L. Certo? Eu posso usar o teorema de Tales para descobrir o L. Depois eu mudo essas letrinhas para que fiquem mais bonitas os vértices. Certo? Eu preciso calcular a altura desse triângulo. Então, a altura desse triângulo, eu pego uma reta perpendicular a esse lado, passando por A. Pego esse pontinho aqui, que é o pé da perpendicular. Poxa vida. Interseção desse objeto. Eu vou mudar para H, certo? E esse segmentozinho daqui, até aqui. Bom, esse é H. E esse lado eu vou chamar de A. Pronto. Aí eu quero descobrir o lado do quadrado, o Lzinho. Certo? O Lzinho eu vou marcar aqui, em cima desse segmento, eu vou marcar o Lzinho. E aí eu traço uma reta paralela a essa, a A, passando por esse comprimento Lzinho. Onde tocar aqui em cima, eu tenho o lado do quadrado. Então, para descobrir quem é Lzinho, eu posso pegar e fazer Tales, né? Teorema de Tales. Então, vou fazer o teorema de Tales assim. Pronto. Duas semi-retas com origem desse cara aqui. E aí, eu preciso fazer essa proporçãozinha, né? L está para H, assim como A está para H, A mais H. Então, eu vou marcar aqui A mais H e vou marcar H. E aqui eu marco A. Então, vai ficar assim, A está para A mais H, assim como L, que eu vou descobrir aqui, está para H. Então, vamos lá. A mais H aqui. Então, vou pegar um compasso, um círculo, um centro em V e raio A mais H. Então, esse comprimento é a soma de A com H.
Eu marco essa interseção aqui. Então, daqui para cá é A mais H. Eu depois mostro isso. E aqui eu boto A. Vou pegar também o círculo aqui de tamanho A. Faço a interseção. Traço uma reta aqui. Não precisa nem ser reta, pode ser segmento mesmo, para não ficar tão poluído. Deixa eu fazer a reta. E então vai ficar assim: A mais H está para A mais H está para A. Assim como H, eu vou marcar H aqui, está para, aí o L vai ser esse comprimento aqui. Então vamos lá, deixa eu. E daqui para cá vai ser o vermelho, que é H. Esse cara. Vermelho. Então daqui para cá é o H. Beleza? Aqui para cá é H. E aí eu traço uma reta paralela a essa, passando por aqui, e o comprimento que eu obtive aqui é justamente o H. Então vamos lá ver aqui. Traço uma reta paralela a esta, passando por esse, e aí esse pontinho, interseção dessa com essa, esse pontinho daqui para cá, isso vai ser o L. Então, daqui para cá, isso vai ser o L. O L. Esse é o lado do quadrado. Então, eu vou pegar, a partir daqui desse D, eu vou traçar uma circunferência de raio L. Onde essa circunferência tocar aqui na altura é o raio, o lado do quadrado. Esse L daqui para cá é o lado do quadrado. Eu posso traçar uma reta perpendicular a H, passando por L, e aí onde tocar nesses dois pontos aqui são os lados do quadrado. E aí acabou-se, porque aí eu boto o quadrado aqui, polígono regular, lado M, N, 4 lados, tá aí o quadrado. Resolvido o problema. Pronto, perfeito. Então, construir o quadrado aqui dentro. Só com construção geométrica. Claro, essas coisinhas aqui, um pouquinho de geometria, né? Um pouquinho de geometria. Copia aqui. Então, a gente para por aqui hoje. A gente tem, já são 2 para 5. A gente na próxima aula vai resolver equações do segundo grau através de régua e compasso, certo? Então, na próxima aula a gente vê isso e talvez, provavelmente a gente também vê construções de coisas não homogêneas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma medida A, como é que construo A ao quadrado?
sobre A ao quadrado a partir de A. Não são homogêneas, A ao quadrado, A, né? Então, aí a gente vai ver que a gente precisa de uma unidade aí, coisa que a gente não vinha usando até agora. Até agora a gente não vinha usando. Então, a gente vai precisar de unidade. No GeoGebra fica mais ou menos intuitivo, né? Porque ele pode usar a unidade que ele usa lá. Mas, até agora a gente não precisou, a gente dá um segmento de comprimento qualquer. Bom, então, paramos por aqui. Terminamos por hoje. E a gente vai mudar isso daqui. E vamos editar esse texto daqui a pouquinho. Tá bom? Tchau, tchau para vocês. Até para a semana. Fico brigando com o negócio. Ó. Tchau.